A jornada cultural de hoje extrapola as fronteiras da literatura para passear pela história recente, sob a perspectiva de uma testemunha privilegiada dos fatos. Demos então as mãos a Juana de la Caridad Castro Ruz, a Juanita Castro, para, através de suas memórias, retornarmos a Cuba dos anos 1930 a 1964 e de lá seguirmos para o México e Estados Unidos, a partir de onde ela se engajou numa nova luta. A obra em questão é Fidel e Raul, Meus Irmãos, a História Secreta. Juanita é a quinta dos 7 filhos do imigrante espanhol Ángel Castro Argiz e de Lina Ruz González. Lutou lado a lado com seus irmãos mais velhos contra a ditadura de Fulgêncio Batista, exercendo importante papel na captação de recursos essenciais para a Revolução Cubana. Após perceber que ajudou a derrubar uma ditadura e contribuiu para colocar outra em seu lugar, começa uma nova luta, mais difícil e dolorosa. Juanita conta que Fidel foi criado com conforto numa família grande e religiosa. Seus pais eram fazendeiros e trabalhavam duro na terra. Quando Fidel se casou com a primeira esposa, Mirta, o pai lhe deu $10.000 para que passasse a lua de mel nos Estados Unidos e fizesse faculdade por lá. 2 meses depois, Fidel volta decidido a se formar advogado em Cuba. O pai pagou pelos estudos de Fidel e o sustentou por mais 2 anos, até que começasse a trabalhar em seu escritório de advocacia, atividade que exerceu por pouco tempo. Fidel se filia ao Partido Ortodoxo em 1949 para tentar ser candidato a deputado. Esse partido adotava uma agenda populista, nacionalista, estatista e ideologicamente formava uma colcha de retalhos composta por ex-comunistas, nacionalistas, jovens socialistas, grandes proprietários de terra, burgueses reacionários e católicos conservadores. Com a decisão de entrar para a política, parou de advogar, dedicando-se integralmente ao ativismo político. Nessa época, teve 2 filhos fora do casamento e mal aparecia em casa. Em 10 de março de 1952, o ex-presidente de Cuba, Fulgêncio Batista, faltando apenas 82 dias para as eleições presidenciais, dá um golpe de Estado, revoga a Constituição de 1940 e coloca o país em estágio de sítio. Prio Socarrás, deposto, foi para o exílio. No verão do ano seguinte, Raul Castro vai à Romênia para participar do 4º Festival Mundial da Juventude dos Estudantes, fórum de debates políticos com viés esquerdista, voltado para a militância juvenil de partidos comunistas. De lá, viajou para outras cidades da Europa, retornando a Cuba somente em junho. Na época, um dos cunhados e o sogro de Fidel passaram a integrar o governo de Batista, o que cria instabilidade na relação dele com a esposa. Ao longo de 1953, Fidel permaneceu bastante envolvido com a militância que daria origem à Revolução Cubana. Em 26 de julho, liderou o assalto ao quartel Moncada para roubar armas e munição. Em outubro, Fidel e Raul foram julgados e sentenciados a 26 e 13 anos de prisão, respectivamente. 15 meses depois, Fulgêncio cedeu à pressão popular e anistiou todos os condenados pela tentativa de assalto. Como a ação resultou em prisões de membros do Partido Ortodoxo, ainda que tenha sido ideia de Fidel e sem qualquer envolvimento do partido, as relações com os colegas do Ortodoxo ficaram estremecidas. Fidel acreditava que somente a luta armada seria capaz de remover Batista do poder. Continuou seu ativismo publicando artigos em jornais e revistas incitando as pessoas à revolução. Permanecia sem trabalhar. Em julho de 1955, parte com Raul rumo ao México para organizar a revolução, com o apoio de membros exilados do Partido Comunista e do ex-presidente do México, Lázaro Cárdenas. Lá fariam contatos, angariariam apoio, captariam recursos para comprar um barco e voltar a Cuba. No México, Fidel conheceu Alfonso Gutiérrez, o Fofo, e sua esposa Orquídea Pino, irmã de um oficial da Marinha exonerado após o golpe de Batista. Fofo era um rico engenheiro, dono de uma companhia de perfuração de poços de petróleo. Com a ajuda dele e de seus parceiros, Fidel conseguiu um visto de turista para os Estados Unidos, onde foi arrecadar dinheiro. Nessa fase da Revolução, marcava encontros discretos com militantes comunistas, ainda não se declarava ideologicamente. Inclusive, um dos seus argumentos contra Fulgêncio era ele ter pertencido ao Partido Comunista. Em 1956, conhece Che Guevara.
Em 25 de novembro, zarpam de Tuxpan, no México, 82 pessoas a bordo do Granma, rumo a Cuba, incluindo Fidel, Raul e Che. O mau tempo, problemas nos motores do barco e o excesso de passageiros atrasam a viagem e provocam um desvio na rota. O Granma chega numa praia diferente da inicialmente combinada, com 3 dias de atraso. Após desembarcar, rumaram para Sierra Maestra, cordilheira próxima a Guantánamo e local escolhido para montar o acampamento rebelde. Foram bombardeados por aviões de Batista e alguns morreram. Para continuar financiando a revolução, os militantes organizavam eventos de arrecadação de fundos em Miami e Nova York com a ajuda de Juanita e Emma, outra irmã de Fidel. No ano seguinte, continuaram com arrecadações no exterior, incluindo passagens pela Venezuela e Costa Rica. Os doadores, na maioria esmagadora dos casos, eram ricos empresários. Com esse dinheiro, compravam armas e munições que enviavam à Sierra Maestra. Os rebeldes permaneciam em treinamento enquanto ocupavam vilas e aldeias pouco a pouco, até que em 31 de dezembro de 1958 chegaram a Havana e tomaram o poder. Quando Fulgêncio Batista fugiu do país, fazia 3 meses que Juanita estava asilada na Embaixada Brasileira, uma vez que seu envolvimento com a guerrilha a colocou em risco de prisão. Vasco e Virgínia Leitão da Cunha, na época embaixador brasileiro em Cuba, e sua esposa tinham admiração pela luta de Fidel. Até aqui, o povo apoiava e aprovava o movimento revolucionário. Na primeira semana após a tomada do poder, ocorreram alguns justiçamentos promovidos pelo povo contra os partidários de Batista, enquanto casas nos bairros nobres eram saqueadas. Em 4 de janeiro, Fidel nomeou Manuel Urrutia Leó como presidente provisório até 18 de julho. Também começam a ocorrer prisões e confiscos de propriedades dos aliados de Batista. Era muito comum que as irmãs de Fidel fossem procuradas para evitar execuções e outras injustiças. Pouco antes de 10 de janeiro, Che Guevara assume o comando da prisão La Cabaña. Ali, mandou fuzilar um incontável número de soldados do exército, pessoas que não pertenciam ao comando e apenas cumpriam ordens do governo anterior. Passou a perseguir desafetos e pessoas que eram denunciadas por outros revolucionários por meras divergências. Nos meses que se seguiram, Juanita aproveitou para dedicar-se ao trabalho social, construindo hospitais e clínicas no campo, recebendo por isso o título de delegado honorária do Ministério da Saúde Pública. Além disso, construiu escolas, legalizou casamentos das populações pobres do campo, registrando as crianças fruto dessas uniões. Enquanto isso, Che trazia do exterior amigos comunistas, aos quais deu cargos no governo revolucionário. Como Fidel não queria mostrar-se um líder comunista, cabia a Che esse papel, tendo inclusive ido à União Soviética e à China em 1960 para fazer acordos como ministro cubano. Em 1959 começou a reforma agrária e os primeiros confiscos arbitrários, com Raul e Che dando cada vez mais espaço e poder no governo a comunistas. Ao longo dos 2 primeiros anos do novo regime, além do confisco de propriedades, empresas e reforma agrária, havia perseguição religiosa. Juanita compra uma hospedaria em Havana com o objetivo de ajudar perseguidos pelo novo governo a fugir do país. Em 17 de abril de 1961, acontece a invasão das tropas americanas na Baía dos Porcos. Os revolucionários estavam muito preparados, pois, graças ao serviço de inteligência, já se sabia de antemão que tropas americanas estavam em treinamento na Guatemala e na Nicarágua. John Kennedy articulara um plano para apoiar os contra-revolucionários e tirar Fidel do poder. Na última hora, deixou de apoiar a invasão. Houve um massacre. Muitas pessoas foram presas à menor suspeita de envolvimento. Essa operação durou 5 dias e resultou em incontáveis execuções sumárias de contra-revolucionários. Após esse episódio, o número de cubanos fugindo do país aumenta. Adiante, Vasco e Virgínia são transferidos pelo governo brasileiro para a embaixada do país na União Soviética. Antes de partir, Virgínia informa ter sido procurada pela CIA para propor a Juanita cooperação em troca de apoio a espiões infiltrados. Após algumas reuniões, Juanita concorda com uma única condição: que esse apoio em nenhum momento resulte em derramamento de sangue, principalmente da sua família. Sob a alegação de que a Igreja Católica estava envolvida na invasão à Baía dos Porcos, Fidel publica em junho de 61 a Lei de Nacionalização do Ensino. Com isso, as 245 escolas católicas de Cuba passaram a ser administradas pelo governo. Nessa mesma lei,
havia determinação de expulsar padres católicos do país, fossem cubanos ou estrangeiros, caso se envolvessem na contra-revolução. Em agosto, a administração funerária, outra competência da Igreja, também é estatizada. No mesmo mês, a moeda nacional foi substituída e quem não tinha dinheiro guardado no banco, como era o caso da Igreja, perdeu tudo. Antes dessa medida entrar em vigor, Che ocupou o cargo de presidente da Casa da Moeda e por um ano imprimiu em segredo, na Tchecoslováquia, a nova moeda. Quando entrou em vigor, os cubanos tiveram apenas um sábado e um domingo para efetuar a troca. Concluída a substituição, cerca de 500 milhões de pesos cubanos que estavam escondidos por particulares devido ao temor de confisco, perderam o valor. Em setembro, o governo descobriu 2 gráficas imprimindo panfletos anticomunistas. Como punição, expulsou 130 padres espanhóis de Cuba. Até procissões eram consideradas atos contra-revolucionários e os fiéis reprimidos a tiros pelo exército. Seguindo conselhos de Che Guevara, Fidel pouco depois determinou que todos os religiosos católicos, como padres e freiras, eram contra-revolucionários e a ordem era expulsar todos com a roupa do corpo e sem direito a levar seus pertences. Através de delações, extraídas muitas vezes sob tortura, incontáveis pessoas que se organizavam contra o regime foram presas, torturadas e fuziladas, após condenações em tribunais revolucionários sem direito à defesa. Os que não eram fuzilados eram condenados a longas penas de prisão. Em dezembro, Fidel assume publicamente ser marxista-leninista. Para Juanita, essa decisão resultou da escolha de Fidel em se aliar à União Soviética, que lhe oferecia apoio para se perpetuar no poder. Uma aliança como essa, se firmada com os Estados Unidos, traria como exigência a realização de eleições democráticas. Por muitos anos, os soviéticos financiaram o regime cubano, comprando sua produção de açúcar por preços acima dos praticados pelo mercado, enquanto lhes vendia combustível a valores muito baixos. Fidel havia prometido em 28 de abril de 1959 que, aspas, será um governo do povo, sem ditaduras e sem oligarquia. Liberdade com pão e pão sem terror. Isso é humanismo. Achamos que não deve haver pão sem ter liberdade, mas que tampouco pode haver liberdade sem pão. Queremos que Cuba seja um exemplo de democracia representativa com verdadeira justiça social. Os cubanos se sentem traídos pela revolução. Os confiscos atingiram as emissoras de rádio e TV, de modo que o governo passou a decidir o que as pessoas teriam à disposição como entretenimento e informação. Os ideais comunistas começaram a ser ensinados na escola desde muito cedo, nos círculos infantis, já que era mais fácil moldar as consciências dos cidadãos desde pequenos. Os livros escolares foram todos substituídos por livro-textos marxistas. Aos historiadores revolucionários coube a tarefa de apagar da história do país os governos democráticos. Em junho de 1964, Juanita sai definitivamente do país. Na oportunidade, fez um pronunciamento público contendo denúncias sobre o regime comunista em Cuba, entre as quais que o diretor de Serviço de Inteligência e de Segurança do Estado, Manuel Pinheiro, também conhecido como Bárbara Roja, foi responsável por exportar a guerrilha e as ideias marxistas por toda a América Latina. Era ligado a Che Guevara. A imprensa cubana, totalmente estatizada, não publicou nem transmitiu a declaração de Juanita, apenas informou aos cidadãos que ela havia se vendido ao imperialismo Yankee porque seus negócios em Cuba foram nacionalizados. Classificou seu ato como vingança. Em julho, Juanita veio ao Brasil e passou 3 semanas dando palestras sobre os males do comunismo. Após alguns anos morando nos Estados Unidos e palestrando contra o comunismo, Juanita é procurada pelo governo, que lhe pede para deixar de se posicionar contra o regime castrista, alegando que era uma das exigências da União Soviética para um acordo de paz. Juanita recusa-se a trair os ideais e a CIA deixa de contribuir financeiramente com as ações humanitárias promovidas por ela através da Fundação Marta Abreu, que ajudava cubanos exilados nos Estados Unidos e no México. Juanita decide continuar o trabalho com recursos próprios e palestras remuneradas que realizou pelo mundo, até que na década de 1970 precisou interromper as atividades por falta de dinheiro. Para poder se manter, abre uma pequena farmácia. Em 1980, após fortes pressões internacionais, Fidel Castro abre o porto de Mariel para aqueles que desejassem sair de Cuba. 125 mil cubanos deixam a ilha e vão para os Estados Unidos. Com pena deles,
Juanita doa sua casa, avaliada em US$ 85 mil, para uma organização humanitária responsável por receber e abrigar essas pessoas, que a vendeu e ampliou sua assistência. Passados mais de 50 anos após sua difícil decisão de deixar Cuba, sua família, suas origens, suas raízes, seus amigos, Juanita lamenta que infelizmente a situação dos cubanos ainda está longe daquela pela qual tanto lutou. Tinha a esperança de que com a chegada de Raul ao poder se iniciasse a transição para um governo democrático, algo que até o momento em que ela publica o livro também não ocorreu. Assim, nos despedimos de Juanita e de suas memórias. E aí, gostou do vídeo? Dê seu joinha e compartilhe com os amigos. Até mais!